Olá, boa tarde. Está começando RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, dia 25 de setembro, terça-feira, nós vamos trazer aqui, como de costume, a rodada dos campeonatos de clubes associativos aqui da nossa região. A gente vai trazer a tabela de jogos, os últimos resultados e a classificação de alguns dos clubes aqui da nossa região. Vamos falar também no programa de hoje sobre os jogos de ontem que fecharam a rodada do Campeonato Brasileiro. Teve a Chapecoense, teve jogo do Vasco da Gama e daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí os gols dessas partidas que aconteceram ontem. E vamos falar também da premiação de melhor jogador do planeta Terra. Deu, entre aspas, uma novidade entre o melhor do mundo escolhido pela FIFA, que esse ano foi na votação separada com a Europa. Deu o croata Luka Modric, melhor jogador de 2018, segundo o prêmio da FIFA. E daqui a pouquinho a gente vai trazer o destaque da premiação. E a Marta, nossa representante, ganhou mais uma vez o prêmio de melhor jogadora do mundo, dando alegria à nossa nação. Pela sexta vez, ela ganhou o prêmio de melhor atleta da FIFA. E daqui a pouquinho a gente vai trazer para você aí no destaque sobre a premiação de melhor jogador da FIFA. E aqui comigo no estúdio estou recebendo o Ricardo Tite, ele que é lá jogador da New Sport, vai estar falando sobre o campeonato no iate. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom dia a todos aí. E você vai falar da sua equipe, do New Sport, no Iatão 2018, que está vivendo uma fase de turbulência, né, Ricardo? O que está acontecendo lá no New Sport? Tá meio complicado lá, mas eu tô falando para tomar cuidado no mata-mata, né? Estamos lá embaixo, que nem o Z Sport estava, que nós comentamos antes. Tá lá embaixo, agora já é segundo colocado. O pessoal tem que ficar com medo de nós no mata-mata. Apesar de ser um time um pouquinho mais velho do que os outros, mas vamos chegar ainda. A promessa de fazer igual o Santos em 2002, nas pedaladas do Robinho, que ficou muito famoso, né? O Santos classificou no sufoco, né? Em 8º lugar ali no Brasileiro, quando ainda era no mata-mata, né? No sistema antigo de mata-mata. O Santos classificou nos últimos instantes. Bacia das Almas. E acabou sendo campeão daquele campeonato, né? Isso. A promessa de repetir uma campanha similar? Olha, vamos fazer de tudo para acontecer isso, né? Nessa época, o Santos venceu o São Paulo, que tinha uma boa equipe, que classificou em primeiro o campeonato todo. E foi no mata-mata até chegar à final e a famosa pedalada do Robinho que o consagrou no futebol, né? Exatamente. Vamos ver se o New Sport revive esse momento, né? E em relação à classificação, né? Apesar de lá os campeonatos do clube ter todo um contexto de amizade, todo mundo está ali para se divertir, é um campeonato amador, todos têm a sua profissão ao longo da semana. Chega no final de semana, se reúne um grupo de amigos para jogar, para se divertir, mas a questão é que ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar dentro de campo ali, quer ganhar os 3 pontos. Como que é a motivação do pessoal quando está lá na parte de baixo? Trazer à memória esses casos do esporte de viradas, de reviravoltas, ou o pessoal fica um pouquinho mais inseguro? Como que é lidar com essa situação na tabela, Ricardo? É engraçado, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando você está lá embaixo, não é uma situação confortável. É muita chacota lá fora, né? O pessoal é terrível, né? Você pega um Pico, você pega um Clebão. Você já tá dando o ranking da turma da vida. O próprio Keké, que não pôde estar aqui hoje, que estaria aqui. O povo é corneteiro pra caramba. Então, uma mancadinha que você dá, um peru que o goleiro toma, mas é muito bacana isso. Eu falo que você acaba se tornando uma família ali, né? Que até você deixa de lado a competição em si, aquela gana de ganhar, de ser o campeão, e sim o que vale é a amizade que você constrói ali, o que você tem. Muitos ali que acaba saindo no sábado, acaba de ter o jogo terminado, combina com outros familiares, sai para jantar, é muito bacana, sabe? Então, mas de estar lá embaixo não é gostoso. Mas o Zé Esporte até ontem estava lá embaixo, agora já é segundo, pode ser que aconteça com a gente. É o que dá a motivação, e o esporte tem muito disso, dessas reviravoltas. A equipe está na parte de baixo, de repente aparece na parte de cima, de repente pega a equipe mais forte da competição e vence, né?
São casos que acontecem no esporte. E o engraçado que todos os jogos nossos, com as equipes mais fortes que estavam lá em cima, ou perdemos por um gol de diferença no último minuto, ou terminamos empate. O problema nosso foi que as primeiras 3 partidas empatamos os 3 primeiros jogos. Eu falo que era melhor ter perdido 2 e ganhado 1, né? Seria até melhor. Mas é aquela história, dá o nervosismo, dá aquela vontade de ganhar, a gente acaba atropelando aquela gana de vencer e acaba se prejudicando na hora do futebol. É a hora que você faz um errinho, um detalhinho, você perde a partida. A hora que você vê, você fala, puta, acabou já o jogo, por causa de um detalhe. E às vezes quando tá na parte de baixo da tabela, nem às vezes é a melhor estratégia ir para cima com tudo, né? Ontem nós estivemos aqui no programa trazendo a vitória do Atlético Paranaense sobre o Paraná, no Clássico, né? E até eu comentei aqui em relação à postura dos atletas ao entrar num jogo desse porte, né? O Paraná está na zona, é o último da competição, é o lanterna, já está numa situação de praticamente rebaixado, é muito difícil o Paraná reverter a situação. E sempre um jogo num clássico pode dar aquele gás, pode dar aquele ânimo. A equipe entra para o jogo, contra o Atlético Paranaense, e com 7 minutos toma um gol, né? Aí é aquela história. Todo o planejamento que você fez durante a semana, durante uma preleção, vai por água abaixo. Aí não tem jeito, né? Quebra as pernas, isso é verdade. É complicado. Mas a questão é que em relação ao campeonato lá no iate, como a gente já mencionou o Z Sport, as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? De repente o New Sport pega uma sequência aí de 2 vitórias consecutivas, 3 vitórias consecutivas. Vocês têm um jogo a menos, né? Importante destacar isso, ou seja, se vencer esse jogo que vocês ainda têm para fazer, já encosta ali na zona de classificação para o mata-mata. Então, hoje, numa situação ali não tão confortável na tabela, mas que pode mudar rapidamente, né, Ricardo? Sim, o complicado é você trabalhar, que nem eu trabalho com o Rosão e com o Dair Dias, e os dois estão lá em cima na tabela, né, cara? Mas aí é duro, cara. A semana inteira aguentar os caras é complicado, cara. É complicado. E nós recebemos aqui, foi um programa muito engraçado, né? Que o representante de cada uma das equipes, do PBS e do Instituto Dair Dias, né? No topo da tabela ali, brigando pela ponta. E eles protagonizaram um programa muito cômico, muito engraçado. Não, se tratando de Odair Dias e Scaff, cara, putz, 2 figuras. O Scaff brincou no primeiro bloco, né, dizendo, o Odair acabou chegando só no segundo bloco, falou que ele estava pipocando e tal, aí de repente aparece o Odair Dias. Não, o Scaff é uma pessoa assim, cara, putz, sensacional, cara, eu tenho uma admiração por ele muito grande, uma pessoa do bem, educada. O Dair nem vou falar porque já são 12 anos de convívio trabalhando junto, né? Uhum. Mas eu fui sócio do iate há uns 10 anos atrás. Aí saí, né? Fiquei só sendo associado do Rio Branco. E de 2 anos para cá, o Odair pegou no meu pé. Não, vamos para lá, vamos para lá, vamos para lá. E foi gostoso porque eu reencontrei pessoas da minha época quando eu era sócio. De quando eu jogava lá atrás, né? Então é bacana. Eu sou da época que o Keké, que hoje era para estar aqui, ele era goleiro. O filho dele também jogava no gol, o André. Então é muito bacana, é muito gratificante estar ali de final de semana. Isso é sensacional e é uma das maiores virtudes, né? Estar ali brincando, interagindo com os amigos. Isso é sensacional. Vamos trazer para vocês agora a classificação nos outros clubes associativos, começando com o Gran São João de Limeira. Coloca aí pra gente lá na tela os jogos que aconteceram lá no Gran São João. E daqui a pouquinho a gente já, na sequência, atualiza para você a tabela de classificação no Clube Gran São João lá de Limeira. A gente está vendo aí a rodada que aconteceu. Essa é a 9ª rodada. Nós temos o Águia Tour / FBI Security jogando contra o Injectcar. Esse jogo foi 5-3 o Injectcar. Nós temos o Dominum vencendo por 6-0 o Hardbox. Quando vence assim num placar mais elástico também, cara, dá um ânimo, né? Para quem perde é muito ruim. É muito complicado, cara. Seu time tomou alguma goleada dessa no campeonato? Por incrível que pareça, cara, tomamos contra o time do Odair.
Foi 6-3 o resultado. E aí foi piada a semana toda? A semana toda. Perdi um almoço para ele. Vai apostando no almoço o jogo? É. Até nesse contra o PBS estamos apostando para domingo. Até qual? Contra o PBS. Contra o PBS? Que é um dos líderes. Tá certo. Vamos lá. Seguindo aqui na classificação, o Paulinho Motores perdeu por 6-2 para o Limecar. Na verdade, eu estava dando um anúncio da outra rodada. Vamos começar de novo. O Estacionamento Costa e Silva perdeu no placar de 4-8 para o Injetcar. A Strutex venceu por 4-2 o Hardbox. A equipe do Limercar venceu por 6-2 o Paulinho Motores. A Acefer Bar do Geraldo empatou em 2-2 contra a equipe do Zinho Máquinas. O Aguiatur perdeu por 3-2 para a equipe do Primus. A equipe Dominum venceu por 6-1 o Marquinhos Freios. O Volksmelo empatou em 2-2 com o Monteiro. E o Stuck perdeu por 3-0 para o King One. Essa é a 12ª rodada lá do Gran São João de Limeira. A gente vai passar agora a 13ª rodada, os jogos que irão acontecer aí no dia 29 e 30 desse mês. Coloca na tela aí pra gente, Léo, a 13ª rodada. O Monteiro vai enfrentar o King One, esse jogo no dia 29. O Limercar vai enfrentar o Zinho Máquinas. O Strutex vai enfrentar o Estacionamento Costa e Silva. O Dominion e o Aguiatur fazem um confronto no dia 29 também. O Primus vai enfrentar o Marquinhos Freios. Injetcar enfrenta o Hardbox. A Acefer pega o Paulinho Motores. E o Stuck Lages pega o Volksmelo. Esses aí são jogos que vão acontecer. Já coloca pra gente na sequência a tabela de classificação. Esse que é o misto de grama lá do Gran São João. Vamos atualizar para vocês agora a tabela de classificação após essa 12ª rodada lá no Gran São João, categoria misto grama 2018. O Dominion é o primeiro colocado com 33 pontos, está com uma certa folga para o segundo colocado, que é a equipe do Volksmelo, que está com 27 pontos. O Injetcar tem 24 pontos e o Limercar está na 4ª colocação com 22 pontos. Logo abaixo, na 5ª colocação, nós temos o Monteiro com 21 pontos, seguido de King One, Acefer, Aguiatur, Zinho Máquinas, Stuck Lages, Strutex e o Paulinho Motores ali fechando a 12ª colocação com 13 pontos. 13º Primus, 14º Hardbox, 15º Marquinhos Freios e na 16ª colocação o Estacionamento Costa e Silva. Tá aí para você a tabela de classificação do campeonato lá do Gran São João de Limeira. Já na sequência, nós vamos falar do campeonato no Flamengo. Já pode colocar para a gente na tela, Léo, os jogos que aconteceram na 9ª rodada aí do Flamengo. Começando pelo jogo aí da Pastelaria do Porfírio contra o Supermercado Pague Menos. Vitória da Pastelaria do Porfírio por 4-2. 2-2 ficou entre Americana Guinchos e o Restaurante Prato Quente. O Facine Sport venceu por 8-7 o Bolsável. O Monta Farma venceu por 3-2 o Samuel Veículos. E tivemos um jogo que foi adiado entre o Biscoitã e o Ameristamp, né? A gente agora tem a sequência, né? Agora entra já na fase de mata-mata lá no Flamengo e vamos seguir direto para a classificação do clube. Como que ficou aí a tabela de classificação? A Pastelaria do Porfírio ficou na primeira colocação com 15 pontos, seguido de Biscoitã com 15 também e o Supermercado Pague Menos também com 15. Americana Guinchos 13, Bolsável 12. Na 6ª colocação, Monta Farma com 9. 7ª colocação para o Restaurante Prato Quente com 8. Samuel Veículos ficou na 8ª colocação com 7 pontos. Facina Esportes ficou na 9ª colocação com 6 pontos. E na lanterna da competição, com apenas 3 pontos ganho, ficou o Ameristamp. Também na sequência, já vamos falar do campeonato do Veteranos. Pode colocar para a gente, Léo, aí na tela os jogos que aconteceram. Mandar um forte abraço,
para o nosso querido amigo Edson Pemucho, que participou aqui do nosso programa. Mineiro. Joga bem o Mineiro. Muito bom de bola. Joga bom de bola, muita bola. A gente teve a segunda edição do troféu Valdir Moreira realizado no domingo, né, em homenagem ao nosso grande amigo e companheiro de imprensa que faleceu no ano passado, né, o Valdir Moreira. E ele jogou lá com a gente, o Mineiro, e foi o destaque da partida. Então, fiquei sabendo, rapaz, foi 10-3 o jogo, se eu não me engano. Não precisava falar o placar. Puta merda, hein, cara. Não precisava falar o placar. Eu fui convidado para estar lá, mas eu tinha um compromisso na sede náutica do Rio Branco. Sim. E não teve como adiar. Mas fiquei contente pela iniciativa, bacana. É uma pessoa que tem que ser lembrada sempre. Sempre. Né? Tive o prazer de conhecer, uma excelente pessoa. Que além Valdirzão, figura. Além da proposta de homenagear o nosso companheiro de trabalho Valdir, que faleceu no ano passado, teve uma causa social também, foram arrecadadas bastante fraldas geriátricas para ajudar o fundo social, ajudar quem mais precisa. Também teve uma contribuição lá para a escola de goleiro com caixas de suco para as crianças, né? Que todos os dias estão lá treinando e tendo os lanches. Então, foi muito bacana essa homenagem prestada ao Valdir, que contou com a presença dos familiares que estiveram lá também participando, e também com essa causa social de ajudar a quem mais precisa. E falando do jogo, não precisava ter falado do placar, que ontem eu fiz a menção, mas não valeu o placar. E o Mineiro foi o destaque da partida, fez gol. Tive o prazer de disputar, acho que 2 ou 3 campeonatos no Rio Branco com o Edson. Ele é uma pessoa sensacional. Então vamos falar aí como que foi a rodada lá no Clube Veteranos. Já estamos vendo aí na tela a rodada de número 10, lá no Clube Veteranos. O posto São Vito, do Pedro Pel, que pegou também muita no jogo lá domingo. Bom goleiro. Pegou bem. E empatou em 1-1 contra o MSX Construtora. A casa do construtor, do Kleber, que no Rio Branco é mais conhecido como L9, Leandrão. Mas tá numa fase que eu vou falar pra você. Tava ruim a fase do Leandro lá na casa do construtor, porém quebrou a série ruim de resultados, conseguiu a primeira vitória no campeonato, justo contra quem? Contra a equipe do Edson. Fez 4-2 contra a Odonto Tô com dó do Mineiro, viu? Ele deve ter enchido tanto o saco do Mineiro. Que ele é corneteiro pra caramba. A Microgestão Sistemas venceu por 3-2 a equipe do ProAr Condicionado. E Status Representações acabou perdendo pelo placar de 5-2 para o Bar do Zé. Vamos falar agora a tabela, a rodada 11 lá do Veteranos. O MSX vai enfrentar o Dom Tominas, o Bar do Zé enfrenta o ProAr Condicionado, Microgestão enfrenta a Casa do Construtor e a Status Representações enfrenta o Posto São Vito. Já vamos emendar na sequência a tabela de classificação lá no Veteranos. A equipe do Edson é a líder da competição do Veteranos, mesmo com a derrota diante a Casa do Construtor. Manteve-se ali no topo da tabela, contou com um tropeço também dos adversários que estão concorrendo ali ao título, que também tropeçaram nessa rodada. É o primeiro com 18 pontos, empatado no número de pontos, vem na segunda colocação ProAr e na terceira Status Representações. Quarto lugar vai para a MSX Construtora, quinto lugar o Posto São Vito com 16 pontos, sexto lugar Bar do Zé Carlos com 15, sétimo lugar, Microgestão Sistemas com 13 e na lanterna da competição, porém dessa vez com 3 pontos ganhos, aparece ali a Casa do Construtor. Para você ver como nós estávamos falando, o último colocado com 3 pontos apenas ganhou do líder. E se é um mata-mata? Tudo que o líder fez desde o começo do campeonato não adiantou em nada, né? Então tinha ficado pelo meio do caminho. Não subestimar o adversário sempre. Exatamente. Hashtag fica a dica aí, nunca subestime o adversário, porque podem ter surpresas, né? Com certeza. Eu vou por um rápido intervalo e na volta a gente volta aqui para continuar falando dos campeonatos de clube, em especial do IAT. A gente vai trazer aí os resultados aí da última rodada, a tabela de classificação. Por isso, segura um pouquinho aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta com o RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom!
Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. Na loja Nossa Casinha, você encontra tudo o que há de melhor para sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha. Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Recentemente, nos dias 18 e 19 de agosto, aconteceu a Copa de Futsal da Fecomerciários na Baixada Santista. Um evento promovido pela Fecomerciários, entidade que incentiva o esporte. São 11 anos desta competição que atrai comerciários atletas de todo o estado de São Paulo para interagirem em clima de união e confraternização. Mas é lógico, sempre com a intenção de serem os melhores em quadra. Neste ano, a equipe campeã foi a do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e, mais uma vez, a disputa da final foi acirrada, sendo decidida nos pênaltis. Todo ano, a federação faz uma homenagem a algum craque do passado. Agora, em 2018, o escolhido foi o Pé de Anjo, ídolo da torcida do Corinthians, Marcelinho Carioca, que foi muito atencioso e simpático com os fãs presentes na quadra. Gostou? É comerciário e quer participar nos próximos anos? Fique atento a todas as atividades do seu sindicato e participe dos eventos promovidos pela federação. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita. Telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também!
Estamos de volta com o RPTV Esportes e já vamos falar da rodada lá no Iate nesse final de semana. Nós vamos trazer para você aí os jogos que aconteceram no final de semana no Iatão 2018. Já coloca na tela aí pra gente, Léo. Nós vamos passar para você a 9ª rodada do campeonato lá do Iate. O Orion Cores perdeu no placar de 5-4 para a equipe do Shopping Utilidade. O Instituto Odair Dias venceu por 4-2 a Ótica Auge. A Factoplast empatou em 4-4 com o Peptan. A equipe do Z Esportes venceu por 6-3 a equipe do Asa Vita. E a Vistoria São Paulo perdeu pelo placar de 5-1 para o Textil PBS, que o Scarf disse que é o Corinthians lá no Iate, né? Tá embalada a equipe dele. Ele tacou, né? até o emblema do Corinthians no uniforme. Ele É terrível, terrível. Ele colocou o logo do Corinthians e ele se auto-intitulou aqui no bate-papo com o Odair Dias. Na verdade, ele deixou no ar, né? Que se a equipe dele é o Corinthians, ele é o Romero dessa equipe do PBS. Você confere a informação, Ricardo? É o cara raçudo que sai de campo com uniforme sujo, que dá carrinho, que briga até o fim? Não. Quanto a isso, eu tenho que concordar. Tem vontade, corre. Meio cabeçudo. A cara do Corinthians. É a cara do Corinthians. Ele vê a torcida, ele dá um carrinho e já, né? Na raça. Não, é um bom jogador, bem comprometido com a equipe, com os jogos, mas meio cabeçudinho também, né? O que salva ele lá atrás é o filho no gol. O filho dele vai bem? Pega muito bem no gol. É isso que está salvando as cagadas que ele faz, é o filho. O filhão tá segurando lá as pontas no PBS e tá bem, né? Porque no jogo aí perdeu tomou apenas um gol. Eu tenho aqui até os goleiros menos vazados lá do campeonato. Ele é um dos goleiros menos vazados. Né? Escafinho, sim. O Escafinho Isso. é um dos goleiros menos vazados da competição, junto com o Serginho, que é do... O Serginho... Vamos ver aqui o Serginho, 15. É do Z Sport. Que é do Z Sport, exatamente. São os dois goleiros menos vazados da competição, né? Vamos falar agora dos jogos que vão acontecer na próxima rodada lá no Iate. A gente tem aí a equipe do Asa Vita recebendo o Textil PBS. A Vistoria São Paulo enfrenta o Z Sport. A Orion Cores enfrenta o Instituto Odair Dias. Factoplast enfrenta o Shopping Utilidade. E a sua equipe, Ricardo, a New Sport, enfrenta a equipe do Peptan, que está ali no meio da tabela. Já vamos seguir com a tabela de classificação lá do Iate. O líder segue sendo a Textil PBS com 17 pontos. Seguido ali na cola pelo Z Esportes, que está com 16. O Instituto Odair Dias está com 14 pontos. Shopping da Utilidade tem 12 pontos, está na 4ª colocação. Vistoria São Paulo, 5º colocado com 11 pontos. Peptan, 6º lugar com 10 pontos ganhos. E o Factoplast em 7º lugar com 9 pontos, fechando ali o grupo do mata-mata, né? Do mata-mata, isso. O Orion Cores está em 8º lugar com 7 pontos. Asa Vista, 9º lugar com 6 pontos. Ótica Auge, 10º lugar com 5 pontos. E o New Sport está com 3 pontos e ocupa a 11ª colocação. Promessa de um grande jogo, Ricardo, no domingo contra a equipe do Peptan? Sim, precisamos ganhar, né? Nós precisamos ganhar esse jogo de qualquer maneira. Para estar um pouquinho lá em cima, para respirar um pouquinho. Qual vai ser a estratégia contra a equipe do Peptan? Você quer adiantar aqui ou você quer esconder o jogo, esconder a escalação? Não, a estratégia, nós já percebemos que nós não podemos sair para cima, né? Então, vamos ficar ali fechadinho, jogar por uma bola. Vamos jogar que nem time de Felipão joga, fechadinho. Escapou uma bolinha ali, fazer um golzinho e fechar a casinha. A gente estava falando do SCAF, do Corinthians, é assim que o Corinthians foi campeão paulista 2 vezes e brasileiro, sim, né? Desse jeito, jogando desse por uma jeito. bola, né? Todo mundo falava que era um time retranqueiro, só ganhava de 1-0, não fazia mais que 2 gols numa partida, mas foi campeão. O que importa é, no fim, sempre levantar o caneco. Ricardo, queria muito agradecer a tua participação no programa de hoje. Obrigado por ter aceito nosso convite de estar aqui, interagindo com a gente e falando lá do campeonato no Iate. Agradeço, quero agradecer também ao Nico, ao pessoal do Iate.
É muito gratificante estar ali com esse pessoal, é gostoso demais. Também jogo no Rio Branco, também não posso deixar de falar do pessoal lá, senão eles ficam com ciúmes, né? É muito bom, é um prazer estar aqui. Se precisar, é só chamar. A gente vem bater um papo, falar de esporte é muito gostoso para quem vive nesse mundo e que eu, desde pequeno, sempre adorei futebol. E queria mandar um abraço também para minha avó, que está completando hoje 83 anos, Dona Norma, apesar de não estar muito bem, que está no hospital cuidando de uma infecção, mas passei de manhã lá para ver ela e falei que ia estar aqui. Ela falou assim, vou assistir aqui. Então, um abraço, vó, melhoras, logo, logo estamos em casa. E esse também, nós aqui também do RPTV Esportes, em nome de toda a equipe, desejamos feliz aniversário e melhoras também para a Dona Norma, que é a sua avó, né? Muito obrigado. Mais uma vez, Ricardo, muito obrigado. Dando sequência no RPTV Esportes, vamos falar aí do jogo entre Chapecoense e Fluminense. A equipe do Tricolor Carioca conseguiu uma importante vitória jogando lá na Arena Condá. Venceu por 2-1. Importante vitória da equipe do Fluminense, que foi até Santa Catarina enfrentar a equipe da Chape, que é sempre muito difícil de ser batido jogando em casa. O primeiro gol marcado aí pelo Everaldo. Depois o Leandro Pereira, ex-Palmeiras, empatou, ou melhor, o Fluminense ampliou para 2-0 e o Leandro Pereira diminuiu o placar para 2-1. A Chapecoense, que está brigando ali pela parte de baixo da tabela, está na zona de rebaixamento, e o Fluminense está cada vez mais subindo ali, brigando pela parte de cima. Creio que até o fim do campeonato vai brigar pela parte do meio da tabela sul-americana, mas consegue aí uma importantíssima vitória no jogo de ontem contra a equipe da Chapecoense. Como eu disse, sempre muito difícil de ser batida lá na Arena Condá. E já na sequência, nós vamos falar do jogo do Vasco da Gama, que também está numa situação aí de fuga da Série B de 2019. O Vasco conseguiu uma importante vitória jogando diante da sua torcida contra a equipe do Bahia. Primeiro gol marcado por ele. Iago Pikachu está sendo um dos grandes nomes dessa equipe do Vasco. Fez o primeiro gol de pênalti. O Vasco ainda tomou um susto, porque o Bahia empatou a partida. O gol marcado pelo Gilberto, para delírio do nosso querido amigo Barbosa, São Paulino, que diz que o Gilberto só não fez gol no São Paulo. Alô, Barbosa, aí o Gilberto, brilhando com a camisa do Bahia. Brilhando não, né? Fazendo gols, que é o que ele sabe fazer, tá fazendo bastante gol pela equipe baiana. Porém, o Vasco conseguiu fazer o segundo gol e momentaneamente deu uma espantada aí nesse fantasma da Série B. O Vasco, que nos últimos anos aí vive essa gangorra, né? Sobe para a Série A do Brasileiro, cai para a Série B, só volta de novo para a Série A, cai para a Série B. Problemas políticos parecem não ter fim lá em São Januário. E o Vasco está aí nessa situação. Venceu, importante vitória, e a gente já vai mostrar na sequência como que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após esses dois jogos que aconteceram ontem, encerrando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, estamos a 12 rodadas de conhecer o novo campeão brasileiro 2018, o líder da tabela, como diz o próprio Barbosa, hashtag segue o líder. São Paulo, primeiro colocado com 51 pontos, porém com vacilo nesse final de semana, viu a equipe do Palmeiras se aproximar e entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Segundo lugar, o Palmeiras com 50 pontos, empatado com o Inter de Porto Alegre, que está na terceira colocação. A diferença está só no critério de desempate, que é o saldo de gols. O Flamengo está ali na quarta colocação com 48 pontos e também está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Quinto lugar, o Grêmio com 47 pontos, seguindo de Atlético Mineiro na sexta colocação com 32. Sétimo lugar fica para o Cruzeiro com 37. Corinthians é o oitavo com 34. Nono lugar é o Fluminense, que com a vitória contra a Chapecoense tem um pulo ali na tabela de classificação. Opa, vamos voltar ali para o Fluminense. Desce mais um pouquinho. 10º lugar, o Atlético Paranaense, que vem numa reabilitação fantástica aí após Copa.
começou muito bem o campeonato, deu uma caída de rendimento, porém vem se recuperando, está ali na 10ª colocação. O Santos também, que faz uma campanha de recuperação, aparece ali na 11ª colocação com 32 pontos. O Botafogo, que conseguiu no domingo uma vitória importantíssima jogando fora de casa contra o Vitória, está na 12ª colocação com 32 pontos. O América Mineiro é o 13º com 41, o Vitória é o 14º com 29, o Bahia, com a derrota, fica ali na 15ª colocação com 29 pontos. O Vasco da Gama, com a vitória nesse confronto direto aí com o Bahia, chega a 29 pontos, ou 28 pontos, e está na 16ª colocação. E a Chapecoense é a primeira equipe no Z4, está na 17ª colocação com 28 pontos. O Ceará, que faz uma boa campanha ao comando do Lisca Doido, vem tentando uma recuperação no segundo turno, está na zona de rebaixamento com 27 pontos, ocupa a 18ª colocação, porém essa equipe do Ceará, no meu ponto de vista, é uma séria candidata a escapar do Z4, porque vem conquistando pontos importantíssimos, quase venceu a equipe do Grêmio jogando lá na Arena do Grêmio, ou seja, a equipe do Ceará, no meu ponto de vista, é uma das candidatas a deixar a zona do rebaixamento e vai deixar essa vaga que ninguém quer, vamos dizer assim, para alguma outra equipe no Campeonato Brasileiro. 19º colocado é o Sport com 24 pontos e o Paraná é o lanterna com 16. Muito difícil a situação da equipe do Paraná no Campeonato Brasileiro. Como a gente mencionou ontem, entrou para o Clássico contra o Atlético Paranaense, podendo ter ali um ânimo de forças, de energia, vencer um clássico, jogando fora de casa, porém perdeu de 3-0 e segue ali amargando a última colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Nessa reta final do programa, nós já vamos dar o destaque da premiação de melhor e melhor jogadora de 2018 pela FIFA. O prêmio de melhor jogador do mundo ficou por conta do croata Lukas Modric. Nós temos aí até a declaração do Modric falando dessa conquista. E é muito bacana o que ele diz, que ele menciona: esse prêmio mostra que todos podemos ser os melhores com trabalho e dedicação, que os sonhos podem se tornar realidade. Há quem diga que foi injusto pela temporada que o Cristiano Ronaldo fez junto com a equipe do Real Madrid. Porém, o Modric, no coletivo, ele foi muito bem. Campeão da Champions League, levou a equipe da seleção croata até a final da Copa do Mundo. Então, no coletivo, no geral, o Modric foi muito bem e levou a premiação aí de melhor jogador pela FIFA. Vale destacar que houve uma separação da premiação, que já não é mais conjunto entre a FIFA e a France Football. Hoje são premiações diferentes, porém o Modric está levando aí todas as premiações. Realmente uma grande temporada do meio-campista Luka Modric. E falando do nosso país, do nosso Brasil, a Marta ganhou pela 6ª vez o prêmio de melhor jogadora do planeta Terra. Parabéns a Marta, que tanto dá orgulho ao nosso país. A única mulher a conquistar 6 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo. E falando do futebol masculino, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo, cada um tem 5 conquistas. Ou seja, ela é a atleta dentro do futebol que tem mais premiações como melhor jogadora do mundo. Parabéns a Marta, nossa camisa 10 do futebol feminino. E para encerrar, vamos trazer para vocês o time escolhido pela FIFA, os melhores jogadores eleitos como os melhores jogadores da FIFA. Coloca aí pra gente essa equipe. Dá para fazer uma graça essa equipe aí, hein? Melhores jogadores da FIFA, começando pelo De Gea no gol, o Daniel Alves na lateral direita, Varane e o Sérgio Ramos, os zagueiros, Marcelo do lado esquerdo, ou seja, 2 brazucas novamente na seleção do ano pela FIFA. O meio de campo nós temos o Modric, melhor jogador do mundo, destaque da Croácia, e o Kanté, jogador campeão do mundo pela França, grande meio-campista. No quarteto ofensivo nós temos Mbappé, Messi, Hazard e Cristiano Ronaldo. Esse aí é o time do ano eleito pela FIFA.
Meio-dia e 41, RPTV Esporte está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia, dando sequência na programação da RPTV, tá certo? Te espero amanhã.